Chegou o momento, então, do nosso quadro e a sua participação. Eu chamo já para você participar junto conosco, tá bom? É a Conesp no programa Piracicaba Agora. Estamos recebendo aqui o Sindicato dos Bancários e também o Sindicato da Movimentação de Mercadorias de Piracicaba e região. Paiva, que é o presidente do sindicato. Paiva, muito boa noite, obrigado pela presença, viu? Boa noite, Neto, é um prazer estar aqui com vocês. Depois de 31 dias de greve, uma grande campanha política, poder estar aqui no Piracicaba Agora. É um prazer estar revendo amigos e no espaço que vocês estão de parabéns. Orgulhoso do programa e da evolução, inclusive da logística que vocês estão proporcionando para esse programa. Valeu, muito obrigado, viu? E o Edson Rondini, muito boa noite, prazer em conhecê-lo, muito obrigado pela presença, viu? Obrigado, Neto. Eu que agradeço e é um prazer estar aqui e poder estar falando um pouco da nossa atividade aí. Ótimo. Olha, nós estamos ao vivo, você já pode participar conosco também, né? São os dois sindicatos aqui, a gente vai conversar um pouquinho para saber da história dos dois sindicatos e também aí para tirar dúvidas. Se você quiser participar, 2534-1234, pode mandar pelo WhatsApp. E você que está assistindo também de fora, você que está assistindo o programa Piracicaba Agora de fora aí da cidade, né? Pela página do Facebook, estamos ao vivo também pelo Facebook. Manda sua pergunta no Facebook, os nossos convidados irão responder aqui. Edson, deixa eu perguntar para você, para a gente entender um pouquinho, né, quem é representado aí pelo Sindicato de Movimentação de Mercadorias de Piracicaba e região. A quem vocês representam? A representação nossa, ela é relativa à carga, descarga e toda a logística, a movimentação de mercadoria em geral, seja ela manual, mecânica, paleteira, transpaleteira, empilhadeira, e entre outros. Quer dizer, dentro da empresa também, se tem uma pessoa que trabalha com logística dentro da empresa, ela vai tirar a mercadoria, chega a mercadoria, né, quantidade, ela tira e vai colocar dentro da fábrica, ela é contemplada pelo sindicato, é isso? Ainda tem empresário aí que resiste a não nos reconhecer. Eu não sei para que interessa isso, mas a gente está, através de ações declaratórias, estamos tendo sucesso em relação a isso. Então, todo aquele trabalhador, ainda que com registro em carteira, que ele está atrelado nessa atividade, a representação é nossa. Compreendi. Veio uma dúvida agora, que você pudesse esclarecer. O rapaz, ele dirige, aí tem uma, né? O rapaz, ele tem um veículo que ele transporta a mercadoria. Talvez até terceirizado, né? Em uma empresa terceirizada para uma outra empresa. Ele está dirigindo ali, ele para o caminhão e ele desce para descarregar. Como é que fica essa... Ele é contemplado por qual sindicato, no caso? Se ele é o proprietário do caminhão, é evidente que aí é o sindicato dos condutores. Agora, Correto. Não sei se é condutor autônomo ou se é os condutores de veículo rodoviário. Certo, certo. Agora, se ele estiver trabalhando para uma empresa, mesmo ele descarregando, ele como motorista, ele vai responder... O sindicato que o protege aí, os direitos é o sindicato dos motoristas. Nós estamos lá à disposição para estar dando toda assistência ao trabalhador, desde que ele movimenta mercadoria, aí se compreende, né, desvio de função, por ele estar conduzindo e descarregando ao mesmo tempo. Correto. Então tem que ficar atento. Aí você pode participar ao vivo, você que está assistindo o programa, tiver alguma dúvida, depois você trabalha numa empresa e fala, puxa vida, eu não sabia disso, eu trabalho com empilhadeira, né, faço a logística de carregar, ajudar a descarregar caminhão da firma, né, porque às vezes tem um acúmulo de função também, né, o famoso quebra-galho. Você vai trabalhar aqui, mas quando chegar o caminhão, você dá uma força lá, né? Exato. O duro aí é se ocorrer um acidente, que às vezes as pessoas despreparadas, não profissional nessa atividade, correm o risco de sofrer um entorse, coluna, pescoço. E o desgaste também, né? Desgaste físico, se não tiver a prática, é evidente que o acidente é... Quanto tempo você trabalhou nessa função, Edson? Não trabalhou, não. Eu ainda executo. Ainda trabalha? Ainda, como avulso, né, que eu sou oriundo do trabalho avulso, mas eu ainda estou nativo ainda. Meu primeiro registro foi em 1972, para uma empresa de transporte de carga, fazendo carga e descarga e arrumação dos produtos dela, açúcar, café, cacau, sal e entre outros. Certo. Tá bom. Tiver alguma pergunta, pode participar ao vivo. Paiva, você já destacou, Paiva, que é do Sindicato dos Bancários, né? Aqui de Piracicaba, destacou a questão aí da luta pelos trabalhadores a respeito dos direitos aí dos bancários, né? Foi longo, né, Paiva? Mas a conquista
praticamente aí a gente pode acompanhar, a conquista é feita pelo trabalhador, né? E representar o trabalhador, fazer essa negociação de suma importância. Queria que você desse, primeiro pontuasse isso, depois vamos entrar na questão mesmo do trabalhador ter alguém que o represente para a luta. Porque eu volto a dizer aqui, a gente sempre destaca, viu, Edson? Não cai do céu, né? Até hoje eu não vi ninguém falando assim, olha, acho que eu vou pensar nos direitos trabalhistas aqui, vou melhorar um pouquinho, eu vou aumentar um pouco o 13º, eu vou criar uma lei ali para proteger. Isso sempre parte dos trabalhadores, sindicato, né, através do governo, pressionando o governo. É assim que funciona. Que você falasse um pouquinho disso, Paiva. Olha, a campanha desse ano, ela trabalhou o mote Só a Luta Te Garante. E aí eu quero, nesse interim, estar trabalhando com um cumprimento a Ângela e a todos os diretores, diretoras, assessores do sindicato, aos orientadores que trabalharam esta campanha salarial dos bancários. E mostrou efetivamente que a luta garante. Se não tiver luta, você pode ter alguma conquista, mas ela não será no tamanho do que uma luta pode te produzir. Vocês estiveram presentes na Assembleia que encerrou a campanha salarial, uma das maiores assembleias que nós já fizemos no sindicato. Foram 345 pessoas presentes, 8 não aceitaram o acordo como foi proposto, mas 337 pessoas votaram favoravelmente à aceitação da proposta e, inclusive, com o encerramento da greve. E quero trazer em primeira mão uma notícia aqui. Acabamos de confirmar agora à tarde, na quinta-feira, que a quarta é feriado, né? Sim. Na quinta-feira nós assinamos o acordo em São Paulo e no dia 24 os bancários já vão receber o abono da primeira parcela da PLR. Então, dia 24... No entanto, o Santander já antecipou que ele não vai pagar no dia 24, ele vai pagar no dia 20. Então, já o produto, né, já vai antecipar, então os bancários já vão ter dentro desse mês o recebimento das verbas conquistadas com uma greve a mais longa, né, dos últimos 10 anos. Nós estamos com 31 dias de greve, uma irresponsabilidade, um desrespeito dos banqueiros para com os clientes e principalmente com os seus trabalhadores. Você trabalha um ano todo esperando que na data base você vai ter, na pior das hipóteses, a reposição da inflação e a renovação das cláusulas, e aí você precisa ainda fazer 31 dias de greve para sensibilizar esses banqueiros de que havia a necessidade de atender as reivindicações dos bancários. Então, cumprimentando a todos os diretores, diretoras, orientadores, assessores e agradecendo, viu, Neto? Porque nós tivemos 83 registros de reclamação na nossa central de atendimento, 81 casos foram atendidos, 2 não tinha como atender, porque é um travamento de cartão de 2013, então não tinha como fazer durante o processo da greve, mas tivemos uma compreensão acima da média pelo transtorno que provoca os bancos fechados para uma atividade financeira que muitas pessoas precisam, inclusive candidatos e candidatas que não podiam fazer a sua movimentação normal no período da campanha salarial e tiveram a compreensão, fomos buscando entendimento, né? Mas a lição que fica é essa, né? Só a luta te garante. O que garantiu foi extraordinário. Para vocês terem uma ideia, nenhum bancário e nenhuma bancária receberá entre salário e os tickets menos de R$ 3.287 por mês. Se tiver filhos em creche, ainda vai ter o auxílio creche, por uma jornada de 6 horas semanais, ou seja, 6 horas diárias e 30 horas semanais. Todos os trabalhadores brasileiros trabalham com a média de 40 horas semanais. Então, essa vitória é extraordinária, jornada de 6 horas, essa renda mensal que hoje o bancário terá mais de R$ 1.280 por mês de ticket de refeição e alimentação. Terá um auxílio creche que varia de R$ 400 a R$ 380, dependendo se você opta pelas crianças até 6 anos ou 6 anos e 11 meses. O banco vai ter que restituir. Não foi descontado 1 segundo da greve, quer dizer, os banqueiros tiveram que assumir que a greve era responsabilidade dos bancos, que se não fosse dos bancos seriam descontados ou compensados. Como não foi descontado, a responsabilidade é deles. Então assumiram que eles foram os responsáveis por esse caos gerado para a sociedade e essa luta que traz uma conquista histórica para o conjunto dos bancários e bancárias de todo o país, tanto é que na próxima quinta-feira vamos estar assinando o acordo. E o ponto que extrapolou é que nós conseguimos fazer com que a primeira categoria no Brasil, que durante esse debate do legislado
prevalecer, o negociado prevalecer sobre o legislado, os bancários do ano que vem já sabem que vão ter reajuste integral pela inflação, mais o aumento real de 1%. Isso já está acertado. Já foi conquista da greve, então é uma campanha que vale por 2 anos. Isso nunca tinha ocorrido ao longo da história do movimento sindical brasileiro e principalmente no movimento sindical bancário, Neto. Para as pessoas um pouco mais leigas, né? Às vezes o trabalhador ele acaba não se aproximando do sindicato, né? E é importante a gente destacar aqui que é o seguinte, é importante a gente destacar porque o movimento que tem os sindicatos bancários é pela adesão dos bancários. O trabalhador, ele está com o sindicato. Eu estive presente lá, 15 horas, estava lotado o auditório do Sindicato dos Bancários. Isso significa que o trabalhador está com o sindicato, que sabe que ele que o representa. Então, isso já é para o entendimento para quem está em casa. O senhor que é trabalhador, o senhor tem que participar do seu sindicato. O senhor que é trabalhador, o senhor tem que frequentar o seu sindicato para ter esse volume e ter essa força. É dessa maneira que as leis que protegem, as leis que ajudam o trabalhador, elas aparecem. Não existe outro meio. As conquistas, elas são feitas dos trabalhadores, do sindicato, para com aí quem dá o emprego, né? Quem necessita do trabalhador. Não vem do governo nada. A gente não espera do governo que caia alguma coisa, porque nunca foi assim nesse país. Nunca foi dessa maneira. Então você tem que se aproximar do seu sindicato, para entender o que o seu sindicato está fazendo, quais são as mudanças que o seu sindicato conseguiu para a sua categoria. É dessa forma. E não importa se você fala, eu estou nessa profissão, mas daqui a 3 anos eu vou mudar. Durante 3 anos, você tem que aí fazer parte do sindicato. É dessa maneira que a gente muda e melhora todas as categorias dos trabalhadores. Paiva, ainda sobre isso, houve uma conquista, ao longo da história a gente vê que os sindicatos bancários sempre têm cada vez mais conquistado junto aos trabalhadores, né? Isso faz com que há uma procura para quem queira trabalhar em banco, né? Almeja trabalhar em banco, claro, pelas conquistas. Poxa, uma pessoa que trabalha no banco, ela tem essa possibilidade desse salário, ela tem esses benefícios, e isso foi conquistado pelo sindicato. Queria que você falasse um pouquinho, né? O Edson acho que pode se manifestar sobre isso também, a questão das 12 horas, que está rodando por esse fantasma das 12 horas ao invés de 8. Como é que fica isso? Como é que ficam os acertos? O gerador de emprego ele vai ter que acertar isso? Como é que vai ser feito? É humanamente possível a gente trabalhar 12 horas numa profissão que nem, né, do nosso amigo aqui, que ele estava explicando para nós a quantidade? Como é que funciona isso? Isso aí é um despropósito. Não vai passar o movimento sindical para o Brasil. Não tem como. A Organização Mundial do Trabalho teve um comportamento já, né, de que as jornadas de trabalho elas cada vez têm que ser menor. Do ponto de vista do entendimento cristão, o homem ele trabalha para viver e não vive para trabalhar. E não pode ser invertida essa lógica pelo capitalismo. Isso aí foi uma fala, né, que é o desejo da Fiesp, né? Eles pensam isso, vão explorar cada vez mais a força de trabalho. Teve gente que dizia assim, que você não precisava parar para comer. Você comia com uma mão e a outra mão estava na máquina. Foi tudo isso nesse processo aí que envolveu a chegada do Temer à presidência da República. Mas nós não, nós mantemos a luta dos trabalhadores e trabalhadoras pela jornada de 40 horas semanais. Não há como. O Edson vai falar para você, e eu vou até identificar, nós lembrávamos muito, quando nós estávamos chegando nas cidades, você tinha sempre alguém com uma fogueirinha no meio da pista, assim, sentado, escrito uma placa assim, chapas. Chapas, né? Exatamente. Que era, o que aconteceu? Aquilo ali era uma exploração extraordinária. Explorava mesmo, além de colocar em risco. Aí surge o sindicato, que dizia assim, não, chapa é passar carne. Né? Uhum. Nós somos movimentador de mercadoria. E aí vai ter toda uma legislação de proteção ao trabalhador movimentador de mercadoria. E eu me lembro quando eles começaram. Começaram aqui na Rua Prudente de Moraes, né? Pegaram uma maquininha de calcular e começaram a mostrar assim, nós sabemos a situação. Então hoje, né, não é o caso dos bancários, mas se tivesse alguém movimentando carga dentro dos bancários, ele entende o que é movimentação, qual é o risco que tem na coluna, qual é o risco que tem em todos os membros, quantos quilos pode carregar e não pode. Então, dar a quem conhece a representação é indispensável, porque os sindicatos, eles sabem do que o trabalhador precisa. O patrão pode ser bom naquele momento, né, oferecer um emprego, mas o patrão vive de lucro. E uma das formas de obter o lucro
no sistema capitalista é a exploração da mais-valia. Ou seja, o trabalhador vale 1.000, mas se eu pagar 900, eu estou acumulando 100 de mais-valia. Faz parte da acumulação de riqueza. Então, o movimento sindical, ele vive um pouco disso, de fortalecer a luta dos trabalhadores para buscar do capital, né, a maior valorização possível do trabalhador. E é por isso que nós criamos o CONESP lá atrás. A criação do CONESP vem com esse princípio. O CONESP, eles reuniam, que chamavam uma intersindical, eles reuniam, conversavam um pouco de sábado de manhã, faziam um bingo, tinha um consórcio. Aí um grupo de pessoas reuniu e disse assim, não, nós precisamos criar uma entidade que ela represente mesmo os sindicatos do ponto de vista da luta. Aliás, está até marcado uma reunião agora do dia 19 de outubro, uma plenária do CONESP ampliada, para a gente trabalhar um pouco todas as questões, a reforma da Previdência Social, que está batendo na porta. Que está batendo na porta também, né? Hoje, infelizmente, pode ser um dia de luto para o Brasil. Se aprovar a PEC 241, nós vamos estar congelando investimentos sociais por 20 anos. Investimentos em saúde, investimento em educação, investimento na área social, de assistente social. Se aprovado esse PEC, não vai poder aumentar o investimento na saúde, na área social. É isso, pai? Isso, você não pode aumentar. Você pode aumentar no nível de que é a inflação. Agora, se você aumenta a população, como é que você não vai aumentar o índice de participação da saúde no orçamento Mesmo público? Porque não tem nada zerado, né, Paiva? Não a gente não está com o Brasil zerado. Está o Brasil zerado, o que está sendo investido é o suficiente. Não estamos assim. Ainda falta muito para se investir, para a gente chegar numa condição razoável. Como é que congela? Ontem, um belo jantar, promovido pelo presidente da República, que a princípio era para 400 pessoas, ultrapassou. E no jantar fecharam questão que hoje vão aprovar a PEC, ela vai depois para uma segunda votação na Câmara, depois vai para o Senado. Essa PEC, ela congela os investimentos públicos por 20 anos, nos valores que estão. Então, quanto que representa o investimento de saúde hoje no orçamento? É 20, é 30, 40? Então está congelado. Você só vai reajustar pela inflação do período. Isso é o caos do ponto de vista de política pública, é a privatização de serviços essenciais na área de saúde, educação e assistência social, colocando em risco programas como o Bolsa Família, como o Mais Médico, como o FIES, ProUni, Ciência Sem Fronteira, Luz para Todos, né? Mas é isso, o povo escolheu esse processo através dos seus representantes e podemos estar tendo isso hoje, se não estivermos já, porque estava bem acelerada a votação na Câmara Federal hoje. Mas então um pouco disso, eu acho que os sindicatos ele tem que ter uma visão focada aqui no trabalhador direto, no local de trabalho, mas uma visão macro, olhando o que está acontecendo na política, para ver o que é favorável e o que é contra ele. E, infelizmente, nós precisamos estar atentos, porque nós teremos dias bastante sombrios com a posse desse presidente da República e de quem ele representa, do que tange aos riscos de manter os direitos conquistados pelos trabalhadores, Neto. Pois não, Edson. Então, Neto, o Paiva bem lembrou. O Paiva bem lembrou que a gente começou com a maquininha de calcular, que foi vinda do próprio sindicato dos bancários. Foi o primeiro sindicato que a gente correu atrás para nos dar ajuda. E tinha aqui em Piracicaba 6 empreiteiros de mão de obra nessa atividade nossa. Então foi uma luta grande para poder vencer eles. Estão vindo de uma outra forma, por nome de logística e tal, mas ainda dá para se contentar com alguma coisa. E esse peso que a gente carrega demasiadamente prejudica a gente, porque eu tenho problema de saúde. Coluna e, segundo os médicos, ombro chamado de manguito. Eu tenho os 2 manguitos estourados por conta da minha atividade. E estamos aí correndo atrás, sem contar que a gente não sabia disso, antes da criação do sindicato, que a aposentadoria de todos os trabalhadores no movimento de mercadoria, o braçal, ele tem aposentadoria especial. Olha por só. Conta do risco que tem. Agora, a gente vê que tem vários empresários que nos renegam por conta de que eu não quero, talvez, um bom trabalhador só 25 anos na minha empresa, e por que não os 35? Entendi. Agora, Edson, o Paiva falou uma coisa também interessante, eu queria que você explicasse para nós. Nas estradas, aqui em Piracicaba, a gente quase não vê mais. Às vezes vê um ou outro um pouco mais para frente, ali na SP-304. A questão do chapa, né? É um trabalho informal, isso? É um trabalho sem... quer dizer, a pessoa que está ali, o trabalhador que está ali sujeitando, né, fazer aquele trabalho, ajudando a descarregar na cidade, se ele sofrer um acidente, se ele se machucar, queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação. Eu posso iniciar da seguinte maneira. O chapa, como a gente bem diz, esse é meu chapa, porque é meu amigo. Amigo. Agora, enquanto se trata de
o meu chapa ir para descarregar o caminhão, aí ele já não é mais meu chapa, ele já é um empregado, ainda que por um espaço de tempo curto. A empresa tem por obrigação de recolher os tributos dele como trabalhador avulso. O senhor fala a empresa que está entregando a mercadoria, não a empresa que está recebendo, a empresa que está entregando a mercadoria. A empresa que está recebendo, se o acidente ocorrer lá dentro e a gente tiver conhecimento, o respaldo para esse trabalhador será dado. Olha só, puxa vida. Quer dizer, se de repente o sujeito pegou ali, vai entregar uma carga aqui em Piracicaba, dentro de uma empresa, ele pegou um chapa aí no caminho, vai ajudar a descarregar. Acontece um acidente, se for dentro da empresa, a empresa é responsável. Se a gente souber que ocorreu isso, a gente vai com o departamento jurídico para dar respaldo a esse trabalhador, porque é uma lei. E todas as empresas têm lá o seu departamento jurídico. É impossível fazer vista grossa e dizer, eu não sabia disso. Então, a obrigação nossa é dar respaldo a esse tipo de trabalhador, ainda que ele trabalhe por um espaço de tempo curto. Mas o direito dele tem que ser respeitado. Há quanto tempo existe sindicato, Edson? Desde 1989. Estamos ainda engatinhando, mas estamos fazendo de tudo para poder chegar onde temos que chegar. Tá? Depois tem os sindicatos de grande porte e a gente vê que a gente vai chegar no calço deles, na representação, pelo número de trabalhadores envolvidos nessa categoria. Pois é, creio eu aí que as médias e grandes empresas, você tem aí a questão da logística, né, que faz parte, aí o trabalhador que trabalha com logística, ele faz parte do sindicato. Né? Tem empresa que reconhece, que já vem fazer acordo coletivo com a gente, mas tem umas que, nem eu te disse, ainda resiste e não nos reconhecer. Talvez o interesse é maior do que a gente imagina. Você queria explicasse um pouquinho, Paiva, como é que funciona a questão do sindicato? Quando queria explicasse para quem está em casa. Quando há necessidade de se criar o sindicato e como se cria um sindicato? Como é que funciona isso? Pois não. Então, no nosso caso, que nem eu te disse, tinha 6 empreiteiros de mão de obra. Ele foi mais criado no sentido de descontentamento da nossa parte. Porque aqui na Estação da Paulista havia muito transbordo de carga. Sim. E na Sorocabana também. Então a gente via ali que se eu fosse aquele cara que fazia as famosas 12 horas, que eu não aconselho ninguém a fazer isso, porque é insuportável a canseira. Se eu fosse bom lá no final do ano, meu 13º era um garrafão de vinho e um panetone. Agora, se eu fosse aquele, hoje eu não quero porque eu estou cansado, aí vinha um 13º com uma garrafa de Cerezer e um panetone. Então, o nosso foi criado por descontentamento. Pois não. A necessidade de que as categorias elas não se conflitem. E a organização dos trabalhadores, antes ela começava como uma associação e era transformada em sindicato. Hoje, a união de pessoas, aí vê a que grupo de trabalhadores ela pertence. O CONESP tem uma orientação para com isso. Nós, os sindicatos bancários, também temos. E procuramos, se houver desse contato. Primeira coisa, nós fazemos um contato com o sindicato. Se não houver sindicato na cidade, já é um passo bastante grande para que você possa organizar. E nós orientamos que também precisa ter sustentação. Não adianta um grupo de 100 pessoas, uma categoria de 100 pessoas, querer organizar um sindicato, porque ela não vai conseguir se sustentar, porque 100 pessoas contribuindo não consegue ter sequer um advogado. Então era importante que um grande número de pessoas de várias cidades, ou estadual. Então o sindicato ele pode ser municipal, intermunicipal ou estadual. A cada grupo de 5 sindicatos, você pode constituir uma federação, que ela pode ser uma federação estadual ou interestadual. Certo. E a cada grupo de 5 federações, uma confederação nacional. Isso era o sistema que a gente chamava de sistema vertical. Hoje, as centrais sindicais, elas horizontalizaram, que elas foram reconhecidas no governo Lula enquanto entidades sindicais, então as centrais sindicais praticamente, elas dominam toda essa estrutura e passam a ter departamentos internos. Mas o trabalhador, não existe um trabalhador que não tenha uma entidade que o represente. Aí vai naquela página onde está escrito contribuição ou imposto sindical, a gente vê que sindicato se refere e achamos onde é a sede do sindicato, embora aqui dos 29 sindicatos que pertencem ao CONESP, todos têm uma boa política de informação para saber onde estão as entidades que representam esses trabalhadores.
Estamos ao vivo aqui com o quadro da Conesp, aqui no programa Piracicaba Agora, recebendo o Sindicato dos Bancários, recebendo também o Sindicato de Mercadorias de Piracicaba, Movimentação de Mercadorias de Piracicaba e região. Tem participação, chegou ali com a Maria e tem telefone também, é isso? Alô, boa noite. Boa noite, é Simão do Gilda. Eu queria fazer uma pergunta para o Paiva. Pois não, Simão, fica à vontade, pode fazer a pergunta. Eu não sei se você lembra de mim, eu sou o Simão do CAPS 2 Bela Vista, que foi fazer uma exposição de quadros lá no Sindicato dos Bancários. E eu queria perguntar por que os sindicatos eu não ouvi falar de nenhum tipo de protesto contra a mudança na Previdência Social. Tá certo, Simão, obrigado pela participação. Paiva. Foi realizado sim, Simão. E quem tomou a iniciativa foi o Vicente, o Zoinho do sindicato, da Associação dos Aposentados Ecléticas. Foi realizado ali na Rua 15 o manifesto contrário e o Conselho das Entidades Sindicais tomou posição. Nós fizemos, enquanto vereadores, uma moção de repúdio à mudança e é por isso, por essas ações, é que ainda não foi implementada a reforma da Previdência. Tanto é que o presidente Michel Temer adiou, dizendo que vai mandar para o ano que vem, porque inclusive tinham parceiros nossos do movimento sindical, que tem deputados amigos que defendiam a reforma. E aí tomaram uma prensa da central sindical, recuaram e a gente está recompondo esse tecido, as forças do movimento sindical, para dizer nenhum direito a menos. Então foi feito sim, embora não com a intensidade que pudesse ter sido feito, mas foi sim. Eu quero fazer aqui jus ao companheiro Zoinho, que é diretor do Conesp, é da Associação dos Aposentados Ecléticos, coordenou essa atividade aqui na agência central do INSS. Perfeito. Maria, tem pergunta, é isso? Tem, chegou pelo telefone, Paiva. Miriam, ela é de Santa Terezinha, diz que morava em São Paulo, se aposentou lá como bancária e agora mora aqui em Piracicaba. Ela quer saber se ela pode se associar no sindicato daqui. Pode. E o que tem de positivo, Miriam? Se você era associada no sindicato de São Paulo, você não vai pagar nada, você só vai lá, fica como sócia aposentada e não paga nada. Se não era sócia, pode se tornar sócia contribuinte usuária e fazer jus a todos os benefícios dos bancários, à exceção de ser votada e votar e ser votado. Mas pode sim, se dirige ao sindicato, que a gente tem um braço bastante grande para acolher, principalmente sendo uma bancária, mesmo que aposentada, se dirige à secretaria, fala com a Eliana, com a Cláudia, com a Celina ou com a Cássia, que eles estarão trazendo você para dentro do sindicato. Edson, a mesma coisa, a questão do aposentado, ele pode continuar no sindicato, fazendo parte, contribuindo, como é que funciona? Que nem o Paiva disse, o aposentado ele tem direito pode continuar. Sim. No nosso caso, ele aposentando na movimentação de mercadoria, ele pode votar e ser votado. Ótimo, ótimo. Bom, além dos direitos, né, que são garantidos aí pela luta do sindicato, tem os benefícios também, né? Quando tá tudo bem, então vai para o clube, né? Vai passear, vai ter os benefícios que os sindicatos oferecem, né? Creio que os dois sindicatos caminham para isso sempre, né? Para dar também benefício aí aos seus associados, né, Paiva? Eu quero dizer, inclusive, por exemplo, nós temos uma colônia de férias. E o trabalhador da movimentação de mercadoria pode frequentar a nossa colônia de férias com uma parceria que nós fizemos com o Sindicato da Movimentação. Certo. Além disso, nós passamos a ter aquela opção que nós fizemos uma parceria com o Clube Atlético Piracicabano, que até julho de 2017 está mantido. Os bancários associados, os sindicatos bancários, participam das atividades do Clube Atlético Piracicabano como associados do Clube UFOSE, à exceção do processo eleitoral. Ainda temos os convênios que garantem descontos extremamente significativos, como é o caso das faculdades, das escolas de educação infantil. Então, hoje, os associados do sindicato têm esses descontos. Temos a psicóloga, temos assistente social, temos fisioterapeutas, temos convênio com médicos e dentistas, para que possamos ampliar a participação dos bancários na sociedade, sem com isso gerar novos custos para que os bancários possam estar tendo atendimento nas mais diversas áreas, seja ela no comércio, indústria, convênios. Além do que, além da colônia de férias em Caraguatatuba, nós firmamos um convênio também com a colônia de férias dos oficiais de justiça, que é também em Caraguatatuba. Temos um convênio em Maranduba também, para que os bancários possam ter um leque bastante amplo de opções de lazer, de integração, de consumo, porque isso é salário indireto. Quando você diminui o custo, você aumenta a concentração do salário que ele recebeu. Então, essas questões estão colocadas e dentro do nosso site tem lá
apertem convênios e a gente pode ter a informação que o Centro de Comunicação Social, Centro de Comunicação do Sindicato dos Bancários oferece através da equipe da companheira Mariana. Perfeito. Edson, para quem está assistindo agora o programa, de repente é aposentado, né? Na categoria que é do sindicato, de repente, puxa, eu quero entrar em contato, quero fazer parte do sindicato que me representa. Como é que faz? Então, nós estamos hoje com a nossa sede na Rua Tiradentes, 124, bairro Centro, e lá tem a Rosana, tem a própria Leila, que faz lá um plantão com a gente, tem o Edilson, que vai estar recebendo esse pessoal lá. E o telefone é o 3433-9093, é isso, né? Exato. Tá aí, então, 3433-9093 é o sindicato, você que está assistindo, o Sindicato de Movimentação de Mercadorias de Piracicaba e região. Você entra em contato para tirar mais informações e conhecer um pouco mais seu sindicato. Não deixe, então, de visitar o seu sindicato, com toda certeza você vai entender melhor, né, para que serve o sindicato. 3433-9093, na Rua Tiradentes, 124, no centro de Piracicaba, e endereço Sindicatos Bancários, Paiva. 15 de novembro, 549, é o Sindicato dos Bancários, e tem toda a equipe lá do Sindiban para estar atendendo, além dos canais de comunicação eletrônicos, né? E eu queria dizer aqui, antes que a gente saia do estudo, deixar muito claro que todas essas pontinhas, essa árvore constituída do CONESP, nós entendemos o seguinte: não existe um sindicato melhor do que o outro, existem sindicatos diferentes. A movimentação de mercadoria é diferente que os bancários. Agora, quem faz a diferença nos sindicatos é a sua categoria, participando ativamente, filiando-se, participando do processo eleitoral do sindicato, participando das assembleias, das campanhas e informando os sindicatos. Quando os trabalhadores informam o sindicato a exploração que o seu patrão está cometendo, não tenha dúvida, o sindicato terá uma ação imediata. Se o Edson não tiver um carro de som, os bancários, os papeleiros, metalúrgicos, a alimentação vão emprestar um carro de som para ele. O CONESP trabalha um pouco nisso, nessa união de correr e socorrer os sindicatos que têm menos estrutura física, mas têm disposição de defender os trabalhadores. Essa é a dinâmica estabelecida pelo CONESP desde a sua fundação. E foi sempre assim. Agora, nos bancários, por exemplo, a greve dos bancários, os metalúrgicos e a alimentação tiveram o tempo todo conosco, ajudando na logística, em carro de som, para que a gente pudesse ter essa vitória. Então, isso é um pouco o conselho das entidades sindicais de Piracicaba. É agir na luta. Nós fazemos muito menos festa, né? Nós não temos página social, porque os trabalhadores querem a gente dentro da fábrica, dentro do local de trabalho, zelando pela saúde dele. Por isso, às vezes, a gente é um pouco mais antipático, né? Dizer não e fiscalizar é um ato mais antipático do que umas atitudes sociais. Mas o CONESP se consolidou por ser entidade representativa dos interesses dos trabalhadores. E é isso que eu tenho orgulho de saber que o CONESP está aqui com o Piracicaba agora, um programa que eu recomendo, né? Estava vendo aí se falar da Drogal, né? Eu tenho uma relação muito boa com o Ricardo, Cansado, e tenho um orgulho de saber, quando você vai para outro município e vê uma placa da Drogal lá, né? Ou do Delta, né? Do Alexandre, ver como eles cresceram. Então são parceiros que a gente gosta e sente orgulho. E eu, ao saber que o CONESP, né, vinha para fazer a parceria, eu falei: olha, eu só posso falar uma coisa: o Sindiban já é parceiro e nós recomendamos. Então é a mesma coisa que eu digo ao CONESP, né? O CONESP não somos nós, eu, Edson, o Milton, o Fânio, o Chiquinho, né? O CONESP são os sindicatos e são os trabalhadores. Nós somos passageiros e essa estrutura permanece. E o que nós já conseguimos e conquista pela unidade dos sindicatos em Piracicaba é extraordinário, nós não conseguiríamos colocar em um programa. Então eu recomendo, procurem os seus sindicatos, procurem saber as informações, acesse a página, vejam o estatuto, vejam o que oferece, vejam os convênios, né? E, na dúvida, nós estamos à disposição para cada vez mais levar a informação correta para os trabalhadores e trabalhadoras. Perfeito, Paiva. Obrigado. Obrigado, viu? Eu que agradeço aí pela oportunidade e espero voltar mais vezes aqui para estar dando um recado nosso lá. Com toda certeza. Será bem-vindo. Estaremos aqui juntos, tá bom? CONESP no programa Piracicaba agora. Semana que vem tem mais.